Pós-jogo do canal do Dinâmico, se inscreva no canal se você não for inscrito e deixe sua curtida também. A gente vai falar sobre o que foi aí esse 2-0 para o São Paulo, lá no Morumbi. Mais uma vez o Vitória não consegue vencer o São Paulo no Morumbi e agora avisa o Juventude. Mas antes de falar do Juventude, bora ouvir o que o Alisson Piedade tem a dizer sobre esse jogo do Vitória contra o São Paulo. Os desfalques, obviamente, são situações que trazem à tona uma adversidade maior, mas o Adson está aqui para explicar o que houve nessa partida. Adson. Piedade. Meus queridos rubro-negros, aqueles que estão aqui e outros que irão assistir depois do nosso pós-jogo, ser derrotado pelo São Paulo no Morumbi por 2-0 não é coisa de outro mundo, né? Não é coisa de outro mundo. O problema é que o Vitória vive um drama, vive circunstâncias difíceis na Série A do Campeonato Brasileiro. Jogadores que não estão em suas plenas condições físicas, técnicas, psicológicas e táticas para jogar, para ajudar o Vitória. Muitos jogadores que chegaram abaixo para poder se condicionar. Já tem quase 2 meses no Vitória, né? E o Vitória não consegue reforçar realmente o seu 11. E aí a gente vê o Vitória ter chances até contra um São Paulo um pouco desconfigurado hoje, mas que não teve forças, não teve condições no campo de buscar um melhor resultado. Um primeiro tempo talvez mais ajustado e um segundo tempo ali até os 14 também ajustado. Depois o treinador pensou em ir buscar o empate de qualquer maneira. Eu acho que aí ele desorganiza um pouco o time, coloca muitos jogadores sem ritmo juntos para atuar, tira do campo o nosso querido Romarinho, que mesmo sem dinâmica, sem intensidade, sem ritmo, mostra que é um patamar acima do que a gente tem. E o Vitória sucumbe diante do São Paulo, que com bola é o time mais difícil de você encaixar a marcação, porque a movimentação é constante, jogadores não guardam posição ou posições, como queira. E aí, para o Vitória, foi um jogo que, apesar de o São Paulo não ter criado tantas chances claras assim, o Vitória também não fez o seu goleiro, o goleiro do São Paulo, trabalhar. Eu não me lembro de uma defesa do Rafael. Eu não me lembro de nenhuma defesa do Rafael, e isso chama atenção. Tá? Então, termo de observações. O Vitória que entrou numa postura equilibrada e no final foi pro abafa, né? E sofreu o gol. São Paulo entrou como joga, né? Que é aquele time que pressiona alto e recupera essa bola para movimentar. O Vitória numa plataforma de 3-4-3 e 5-4-1. O Braga, depois do segundo tempo, acabou virando lateral mesmo, porque o Vitória tirou o tripé de zagueiros. O São Paulo dentro de um 3-5-2, com 3 zagueiros, vem jogando assim. As principais ações do Vitória, jogada de passes por dentro também. Vitória não está jogando não só por fora, está jogando com 2 meias por detrás do 9. Aí cresce a esperança de você ter Mateuzinho com o Romarinho por detrás do 9, como o Carille vem falando também. Vai qualificar. Eu só não sei se será o suficiente para salvar, mas que vai qualificar, vai. Você tem um Mateuzinho com o Romarinho ali e trocar até os pés, vai ficar melhor. Que é para quando o Romarinho abrir para a direita ali, soltar o pé de chumbo. E o Mateuzinho para apertar o R2 ali, jogando por dentro. Já que o Vitória não tem beiradas que desequilibre. O Eric é aquele jogador que está querendo mostrar mais alguma coisa, mas é lampejo, né? Um jogador de lampejo. Não tem muita força, muita potência. É complicado, mas deve ser titular ainda contra o Juventude, porque o Mateuzinho não sei se volta e o Romarinho também não suporta jogar 90 minutos. O São Paulo dentro de uma postura, como eu falei, de movimentação muito alta. Os destaques individuais, no Vitória, eu continuo com o Ramon, tá? Fez o que pôde ali para uma estreia. O São Paulo eu continuo também com o Bobadilha e o Marco Antônio, que desequilibraram muito o jogo contra o Vitória. Primeiro tempo, como eu disse, um jogo bem equilibrado. O Vitória sentiu o gol, né? Na hora que sofre o gol ali, sente o gol. O São Paulo cresce muito, mas não cria nenhuma chance clara, não cria assim, nenhuma chance perigosíssima. E o Vitória ali no final consegue subir um pouco os blocos, tá? E tentar equilibrar ali o jogo ali pro final. No segundo tempo, o Vitória volta melhor, com um pouco mais de ímpeto e vontade de tentar chegar no empate. Dá mostras ali no lance do Romarinho com o Oswaldo, mas ficou naquilo.
Você vê que o Vitória não teve mais nenhuma grande chance quando saiu o Romarinho e o Oswaldo. Ficou só naquilo mesmo, até os 14, aí se desorganizou, trocou o time praticamente todo e sofreu mais um revés. É difícil, pelo momento que vive o Vitória, porque também não é nada de outro mundo, de outro planeta, perder para o São Paulo no Morumbi. Individualmente, o Lucas Arcanjo com os pés só acertou uma bola, então errou 99%, né? Só acertou uma. O Lucas Braga fez um jogo aceitável para quem está fazendo a função de ala e depois ali de lateral, tá? Da defesa ali eu destaco em forma negativa o Zé Marco, que hoje não foi bem o Zé Marco. Não foi bem. O Ramon estreou bem na minha visão, tá? Um cara que vai ser difícil ser batido ali na posição dele, mas que ofensivamente não vai entregar tanto, então você tem que ver o analisando contratado e também desentrosado, né? É bem difícil. O Hiller não foi bem, não gostei do Hiller na partida de outro. O Ronald fez um primeiro tempo abaixo do que pode, um segundo praticamente sozinho, foi difícil para ele, então não vou criticar. O Romarinho acho que vai ajudar o Vitória. Novamente eu volto a citar que eu acho que o Romarinho vai ajudar o Vitória. O Oswaldo fez um jogo razoável dentro do que pode também, o Oswaldo, por conta da idade já, mas é um jogador que ajuda o Vitória. E por isso o Oswaldo é titular. Ficou mostrado hoje que por isso o Oswaldo é titular. O Vitória não tem ainda como barrar o Oswaldo, porque não tem os meias ali jogando por trás, não tem o Mateuzinho, não tem o Eric com o Romarinho em forma, tá, para poder barrar o Oswaldo. Então, por enquanto, o Oswaldo vai jogando. O Kaiser, coitado, ficou isolado no meio de 3 zagueiros. Até o centroavante do São Paulo estava isolado diante dos 3 zagueiros do Vitória. E o treinador, no segundo tempo, colocou mais um atacante, que foi o Luciano, para poder brigar mais ali com os 3 zagueiros do Vitória, porque estava difícil pro atacante do São Paulo. E depois das modificações, não deu para ver muito do Aiton, não deu para ver muito do Rubem Rodrigues, que entrou como volante praticamente. Entrou como volante no 4-2-4, no 4-4. O Fabri só ajuda se tiver campo. O São Paulo estava ganhando, não vai dar campo a Fabri. Então o Fabri só ajuda se tiver campo para correr. Não jogou nada, não fez nada. O Renzo, muito pouco tempo. A bola não chegou. O centroavante Renzo é que a bola tem que chegar. E a bola do Vitória não chega para o centroavante. E encerrou um jogo que para mim é divisor de água. E como antes pede uma projeção futura, como eu disse, eu acho que o foco do Vitória agora tem que ser nos confrontos diretos. Quem tiver ali do 13º para baixo é confronto direto com o Vitória. O Vitória não vai poder perder ponto nem aqui nem lá. Vai ter que vencer ou aqui, seja onde for. Vai pegar o Santos fora agora, né? Vai ter que ganhar o Santos. O Vasco, aqui ou lá. O Vasco lá também. Vai ter que ganhar do Vasco lá. Não tem outro jeito. Fortaleza, lá. Vai ter que ganhar do Fortaleza lá. E então, os confrontos diretos que são fora, que vai pegar agora o Juventude, não tem como pensar em perder pontos. Se perder, é já projetar o ano que vem numa divisão abaixo, porque o time do Vitória é o mesmo. Por isso, o time do Vitória é o mesmo. Então, foi assim que eu vi o jogo entre São Paulo 2, 0 Vitória, Matos. Muito se fala do Rubem Rodrigues, mas pouco que ele tem jogado, tipo assim, é muito pouco, eu sei. E são momentos do jogo que são complicados também. Mas mostra que vai ser o titular, que ele pode ser o titular, esse cara que a gente tanto espera, né, do camisa 10, que pifa, etc. É isso, com a ressalva de que ele só entra na fogueira, né? Mas é uma situação que eu preciso ilustrar aqui. No momento que ele entra, ele não demonstra que merece, né, mais tempo, que ele merece ser titular, etc e tal. Olha, nesse momento, são 8h37 da noite que a gente está falando. Vitória encerra o turno com 18 pontos, obviamente em 19 jogos. Nesse momento, Vasco tem 3 jogos a menos que o Vitória. Juventude e Sport também, 3 jogos a menos. E o Fortaleza, 2 jogos a menos. Complicado. Situação que a gente se encontra realmente não é fácil. E aí muitos se apegam que ano passado a gente terminou com 15 pontos. Mas até quando a gente vai... o raio vai cair no mesmo lugar? Gabriel Galindo, sua opinião aí sobre esse jogo. Anderson, São Paulo 2-0 Vitória. Para quem olha só o placar, não vai achar nada normal, né? Porque o Vitória hoje enfrentou um adversário muito difícil, que conseguiu vencer sua 5ª partida consecutiva na Série A. Tá? Teve o tropeço na Copa do Brasil no meio de semana, mas na Série A venceu sua 5ª partida consecutiva, o time do São Paulo. Então vem uma sequência muito forte. E um Vitória completamente desfalcado, jogando numa plataforma nova com o Carille, e que a gente sabia que era inferior. Dito tudo isso, o Vitória teve com o São Paulo indo de forma mista.
a oportunidade de criar algumas chances, principalmente vindas dos pés do Romarinho, em que os jogadores que foram servidos não aproveitaram. Eu lembro muito bem da chance do Osvaldo, que ele não acabou aproveitando, por 2 vezes, se não me engano, que o Romarinho serviu o nosso vovô, e que a gente sempre tem que bater na mesma tecla. Falta qualidade. Falta qualidade. O pouco, você vê que o Romarinho ele está voltando após mais de 10 anos de estar no exterior, para o Brasil, nitidamente abaixo fisicamente dos demais, porque é um campeonato diferente, aqui é muito mais físico do que onde ele estava lá na Arábia. E mesmo assim, o primeiro impacto dele, o Romarinho longe do 100%, já foi de a gente perceber que ele é superior a todos os outros que estão ali. Tamanha é a discrepância técnica que o Vitória montou esse time. É um time que carece muito. E aí eu não consigo culpar o Carille, Anderson. O Carille, ele não montou esse time. Ele pegou esse time já em andamento, ele participou das contratações dessa janela, mas já com um barco em andamento, que a gente sabe que a gente vai ter que tapar muitos buracos para ele não afundar. É um Vitória que eu ainda acho que tem muita condição de brigar para não cair, mas o único caminho que eu enxergo é conseguir repetir o feito do ano passado. Mesmo não sendo a mesma pontuação, praticamente vai ter que repetir o feito. E qual foi esse feito? Vencer todos os confrontos diretos. O Vitória ano passado venceu todos os confrontos diretos. O único jogo que o Vitória perdeu foi pro Corinthians, que acabou na Libertadores. Fora isso, o Vitória venceu todos os confrontos diretos e com isso permaneceu. Óbvio, também teve resultados expressivos. Mesmo o Vitória do ano passado, tendo menos pontuações do que o Vitória desse ano, nós já tínhamos ganhado no Fluminense no Maracanã, àquela altura. Nós já tínhamos conseguido resultados que hoje a gente não conseguiu. O Vitória vive de uma pontuação à base praticamente de empates. Porque vencer mesmo, venceu 3 jogos em casa. Contra Vasco, Fortaleza e Bragantino, o que é muito pouco. É um dos times que menos venceu na competição. Pegando aqui a tabela rapidamente, Anderson. O Vitória, em números de vitória, perdão a redundância, tem a mesma campanha de Juventude e de Fortaleza, que estão lá embaixo. Não supera ninguém. O resto vive de empates. Então, é um Vitória que ele precisa fazer o seu papel dentro de casa. O jogo contra o Juventude, semana que vem, ganha um ar tenso, muito tenso. Se a gente tivesse conseguido um resultado positivo hoje, talvez a gente lotasse o Barradão e íamos com uma certeza, talvez, de vitória. A gente sabe que é futebol, podia não acontecer. Mas a gente ia, talvez, com uma certeza de uma vitória que ia de forma impetuosa para cima do Juventude e provavelmente ia conseguir os 3 pontos. Hoje eu não sei. Hoje o Vitória jogar contra o Juventude no Barradão, eu não sei. Porque o Vitória está em baixa e o Juventude tem agora aquele gás da troca de treinador, que é o retorno do Carpini, que foi para lá. Então eu não sei. É um time que infelizmente causa insegurança, incerteza. E diferente do que o Watson falou no passado, eu não sei se a gente vai ser melhor do que 4. O Vitória é um sério candidato ao rebaixamento. Um sério candidato. Obviamente só depende dele e da direção para mudar isso. Por que eu falo da direção, Anderson? Porque a janela ainda está aberta. E dá para ver claros buracos no elenco que se a gente não preencher, mesmo que seja com contratação, não com reforço, a gente passe por maus bocados como foi hoje. O Vitória hoje, no segundo tempo, é um time que estava tapando buraco porque não tinha ninguém para mudar praticamente. Era um Braga que teve que fazer a função pelo lado direito ali porque só tinha ele. Era um Fábio que teve que entrar pelo lado esquerdo porque só tinha ele. Sendo que o Fábio não rende pelo lado esquerdo, nunca rendeu. O Rubem Rodrigues com o Matson soprou aqui de volante. Então é um time que a gente está desguarnecido, está cheio de buracos e que a gente precisa contratar. Sendo reforço ou não, a gente precisa contratar. E deu para ver aí que algumas peças que já chegaram, que eram para ser reforços, infelizmente vão ser opção. Há exemplo, na minha opinião, do Rubem Rodrigues. Que hoje, mesmo que ele tenha tido apenas 15 minutos para jogar, eu já entendi porque ele não está tendo tanta minutagem. Eu acho que ele não mostrou que em algum momento ele vai destoar e vai ser o titular da equipe, como foi o Romarinho, por exemplo. O Romarinho, fatalmente, ele vai ser titular do Vitória. Fatalmente, com um pouco que a gente viu hoje, contra o Juventude semana que vem, o Romarinho tem que ser titular. Porque mesmo ele estando abaixo 100% dos outros, ele tem que ser o titular da equipe, ele já está à frente de praticamente todos. Tecnicamente falando, né? Então é isso, é um Vitória que traz incertezas, é um Vitória que traz insegurança,
de um futuro melhor nessa Série A, apesar de eu achar que ainda não caímos. Ainda dá para brigar. É ser muito precoce dizer que faltar 19 jogos ainda, o Vitória já caiu, tá? É ser muito precoce mesmo. Ainda temos condições para brigar. Mesmo eu tendo feito um discurso todo negativo até aqui, eu ainda me apego ao fato de que são 19 jogos de uma competição longa e que o Vitória tem condições de reverter essa situação. Só depende dele e da diretoria. Beleza, Gabriel Galindo, pedindo para você que está aí do outro lado, que não é inscrito ainda, para se inscrever no nosso canal, para deixar a curtida. A batida segue, a competição continua e aqui estamos para dar o prosseguimento nisto.